Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Prio 3 e os fatores que levaram à alta de suas ações. Fala-se aqui de petróleo, fala-se de produção forte e resultado sólido que a organização vem apresentando. O petróleo ele vem se ajustando aí numa faixa de preço para cima, e a empresa vem fazendo novas máximas históricas. Você tem Prio na sua carteira? Comenta aqui para mim, por favor. Você é assinante da seleção de empresas? Você acompanha o nosso racional desde o ano passado em relação a Prio nos nossos estudos? Comente aqui se você é nosso assinante também da seleção de empresas. Pois bem, os países maiores produtores de petróleo do mundo, né, estão na OPEP+, eles estão aí mantendo a sua política de corte de petróleo para estabilizar o preço do petróleo aí nessa região, entre 70 e 80 dólares mais ou menos. E isso é bom para a economia como um todo, porque o ativo não sobe muito, e, por outro lado, fica num preço mais, vamos dizer assim, adequado também para quem está produzindo e vendendo, não é? Lembrando que os dados da Prio estão vindo muito bons, tanto de aumento de produção, já chegou a 100 mil barris dia, também como seu lifting cost, que já está em 7 dólares o barril. Então, imagine um barril sendo vendido entre 70 e 80 dólares, com um custo de extração de 7 dólares. É isso que a Prio está fazendo, é esse o resultado que a Prio está entregando, entendeu? Então, estude as empresas, é o que eu sempre digo, estude as empresas, veja o que ela está fazendo, veja os seus resultados, o seu operacional, e se isso faz sentido, esteja atento às oportunidades. Muitas empresas estão colocando preço-alvo para Prio na casa aí de R$ 65, preço-alvo de Prio, R$ 65. É o que muitas empresas aí estão colocando nos seus estudos, R$ 65 para o preço-alvo de Prio, ok? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês é a questão aí da queda da Selic, né? Tivemos a queda da Selic, isso é ótimo. Isso mostrou que há vida inteligente no Banco Central. Olha só que coisa bacana, hein? O BC se mostrou flexível com o que está acontecendo, diz Luiz Fernando Figueiredo, ele que já foi diretor do Banco Central também. O Luiz Fernando Figueiredo deu uma entrevista para o Estadão, e eu vou destacar aqui os pontos principais. A maior parte do mercado estava esperando um corte de juros de 0,25, e aí veio um corte de 0,50. Surpreendeu? Aí ele respondeu, Luiz Fernando, na verdade, quando você olha a curva de juros, ela já embutiu uma chance de uma queda de 0,50. Os economistas, que ainda em sua maioria, achavam que o corte seria de 0,25 pontos. São os hards, né, os deprimidos, a turma do Lexotan, aquela bolha dos depressivos, né? Todo o mercado entende que essa é a primeira de uma série de quedas, estamos falando de um início de distensão monetária, de redução de taxa de juros. O mercado projeta em torno de 11,50, pela ata da reunião, vão ser mais 3 cortes de 0,50 até o fim do ano, que vai nos levar a 11,75, né? Para o final desse ano e em torno de 9 para o final do ano que vem. Então, aqui já tem uma projeção de sairmos de 11,75 para 9, seria mais 2,75 de queda no ano que vem. O senhor acha que há espaço para mais corte de 0,50? Eu achava que o mais adequado era um corte de 0,50 por conta dos dados que saíram melhores depois da última reunião do Copom. Achei positivo ter feito 0,50, porque o Copom se mostrou flexível ao que está acontecendo. Eu gostei bastante da decisão. Eu também gostei, só acho tardia, mas ótimo, antes tarde do que nunca. A previsão de que o mercado para a Selic, qual é a sua previsão, né, com relação ao mercado, e a visão do mercado segue a visão deles para 2023, 2024? Deve ser isso que vai acontecer. É possível que no final do ano que vem a taxa desse processo possa estar aí abaixo de 9%. Isso vai depender da política fiscal, o governo cumprir a meta do déficit zero no primeiro ano, no primário do ano que vem.
Na decisão de quarta, o cupom se mostrou um pouco dividido ainda, mas isso é normal. O dissenso não é uma coisa ruim, cada diretor tem seu voto, sempre foi assim, inclusive na minha época. O que existe é uma tentativa de convergência de cada um dos votantes, mas às vezes é isso aí mesmo, faz parte. Não teve nenhum voto para não haver redução, foram alguns votos para redução, apenas um pouco menor. E o que precisa acontecer na economia para que o país engate um ciclo de queda mais consistente? Olha, o que precisa é continuar com as boas práticas da política econômica. Nos últimos 6 anos, o Brasil fez um conjunto enorme de reformas, previdência, trabalhistas, avançou num conjunto muito grande de reformas microeconômicas, como lei do saneamento, no óleo e gás, revisão de lei de falências. Foram várias reformas que ampliaram a capacidade do Brasil crescer. Isso quer dizer que o Brasil tende a crescer mais do que nos últimos anos. Nesse ano, a gente teve as reformas micro, elas foram colocadas em xeque no início do governo, mas o Congresso não deixou que isso avançasse, o retrocesso, né? Houve uma agenda de contrarreformas que não aconteceu e foi evitada, e uma agenda do lado macro que avançou, e que podemos falar das duas principais, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. O que prevaleceu, portanto, no Brasil foi a agenda positiva. Se o governo conseguir um resultado próximo ao que estabeleceu como desafio, a gente vai notar que houve, de fato, um esforço muito grande nessa direção e acreditamos, assim, que o cenário mais positivo terá prevalência. Então, está aí, o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, trazendo sua visão mais confortável com relação a esse momento da economia brasileira. Eu sigo otimista e digo que você precisa ficar do lado dos otimistas. Não se entregue ao pessimismo. O pessimismo não é um bom conselheiro. Portanto, se afaste dos hards, se afaste daqueles que torcem para o quanto pior, melhor. Esse tipo de gente é um atraso de vida, viu? Olha, a América Latina está acelerando projetos de lítio. A América Latina acelerando projetos de lítio. E isso significa o quê, Clóvis? Isso significa dizer que há vários projetos acontecendo que tendem a melhorar a situação da transição energética na América Latina, e isso vai favorecer as empresas que estão, vamos dizer assim, desenvolvendo negócios nesse segmento. Aí nós podemos destacar, em especial, aí os projetos da Vale, com a Vale Base Metals, a nossa Vale Metais Básicos. Fique de olho na Vale, porque acreditamos que tem aí coisas consistentes acontecendo em relação à empresa que sinalizam, né, um cenário muito mais interessante e positivo olhando para o futuro. Olhando para o futuro, a gente vê um cenário muito mais positivo. Vale dizer também, falando em vale dizer também que esteve agora, recentemente, no país, uma comitiva de representantes da Arábia Saudita, né? Foi a maior comitiva da Arábia Saudita já visitando o país. E ela já chegou com 20 acordos só para assinar, já estão todos negociados. E isso demonstra que o país está olhando oportunidades. A diversificação é a parte central na estratégia da Arábia Saudita com relação aos investimentos fora do seu território, e a visita, inclusive, do ministro de Investimentos ao Brasil, chefiando a delegação que veio, dá sinal do quão importante é essa estratégia de diversificação na pauta da balança comercial. Atualmente, a relação com o Brasil é muito mais focada em commodities, e agora eles estão olhando outras oportunidades, dentre elas aí essa perspectiva da transição energética. A Arábia Saudita tem dinheiro para investir, está procurando oportunidades, o Brasil tem muito a oferecer, obras públicas, inovação, tecnologia, economia verde. Tudo isso
são possíveis negócios que podem ser feitos com a Arábia Saudita. A economia está estável, com indicadores positivos, e temos um imenso mercado consumidor. Na visita ao Brasil, a agenda da comitiva da Arábia Saudita, ela foi organizada aí pela consultoria Sete Partners, de André Scaff, filho do ex-presidente da Fiesp, e previa aí encontros com ministros de estados, com o governador de São Paulo, visitas a empresas como Suzano e Embraer, encontro com dirigentes de times de futebol, visitas à Fiesp, reuniões com o presidente da entidade, o Josué Gomes da Silva, encontros com a XP para falar sobre oportunidades de investimentos, né? Encontros aí com o Guilherme Benchimol e sua diretoria. Já há mais de 20 memorandos de entendimentos preparados para serem assinados, um deles com previsão de investimento de 200 milhões de dólares, e essa é a primeira visita desse nível, né, da Arábia Saudita ao Brasil, e ela abre oportunidades para inúmeras negociações. Então está aí, a Arábia Saudita se interessando pelo Brasil. Ora, meu Deus, esse governo de esquerda, a gente vai virar uma Venezuela, os investidores vão fugir. Para você. Se você acreditou nessa baboseira, eu sinto muito. Está na hora de você oxigenar seu cérebro e aprender a pensar como os grandes investidores, viu? Não fique com essa visão de caroço de feijão na Bolsa de Valores, porque você vai perder dinheiro, certo? Então, a hora é agora de mudar sua cabecinha. É chance de você aprender com essa experiência que você teve ficando fora da Bolsa, acreditando nessas teorias da conspiração de que o Brasil ia à bancarrota, né? Que ia descer a ladeira. Desculpa, você não entende nada sobre investimentos, vida empresarial e sobre o próprio Brasil, que você vive há tantos anos, já deveria ter entendido mais a respeito do país e demonstra total desconhecimento sobre o país que você vive. É lamentável. Mas se você surfou a onda dos 98 aos 120 mil pontos, parabéns, você tem visão, entende o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo e aí tomou decisões na hora certa. Se você é assinante da seleção de empresas, deve ter percebido isso com muita naturalidade. Se você é do nosso programa de mentoria, viu isso com absoluta, absurda naturalidade, porque foram temas recorrentes da seleção de empresas e do nosso programa de mentoria. O que fazer agora? Essa é a grande pergunta. O início do ciclo de queda da Selic, o que fazer? E o que não fazer? Vamos fazer um planejamento para o segundo semestre. A hora é essa. Venha para o nosso programa de mentoria e esteja assinante da Seleção de Empresas. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.